Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Rafaela Martins e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado. E por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Seguimos neste episódio a tratar do livro Estado e Cinema no Brasil, de Anita Simes, cuja terceira edição foi publicada em 2015 pela editora Unesp. Lembrando que esse é o segundo livro da série do Jogando Dados sobre as principais obras da EPC brasileira. E seguem comigo aqui de novo nessa bancada, na segunda parte do livro, o Anderson Santos e a Gina Mardones. Oi, Anderson, tudo bem? Oi, Rafa. Oi, Gina. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. É isso, né? Tá tudo bem, né? Com saúde, com ódio e sem poder, né, gritar na janela ainda, mas, né, tudo bem. A gente falou no episódio passado, mas mais uma semana com recordes diários, né, de mortes causadas pela Covid-19. Teve protesto absurdo, né, em diversas cidades do país, inclusive aqui em Maceió, no final de semana anterior a esta gravação. E é isso, a gente vai sobrevivendo e também, né, vai se mantendo, né, tentando arranjar forças, inclusive psicológicas, para poder estar vivo quando isso tudo passar, né? Enfim, sabe que a superação dos problemas como a gente imagina, né, nossa perspectiva, inclusive teórica, né, mas que é muito ideológica. Tem outros problemas que virão mais para frente, mas a gente precisa passar por isso para poder ter lutas melhores, né? Mas é isso, vamos para a segunda parte do episódio, que tem muita coisa ainda para falar de cinema. É verdade, Anderson, essa coisa de perguntar se tá tudo bem para as pessoas hoje em dia, a gente fica até meio reticente, né? Porque tudo bem mesmo não tá, né? Ninguém tá bem, mas agora a gente está vivendo uma fase bem terrível aqui no Paraná, né? Eu que falo aqui do norte do Paraná, ainda não voltei para Portugal, porque não posso, justamente por causa da pandemia. E tô aqui na casa dos meus pais e o Paraná tá entrando em colapso também, né? Coisas que a gente já viu em outras regiões, né? Falta de oxigênio, falta de leito, falta de profissional na área da saúde, aquelas coisas desesperadoras que a gente vai vendo, e parece que a nossa cabeça, ao mesmo tempo que acostuma com a tragédia, mas também se espanta, são sentimentos muito ambíguos, né? Vamos permanecer forte aí na luta. E Gina, tá tudo bem na medida do possível também na luta? Oi, Rafa. Oi, Anderson. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Esse suspiro foi um suspiro de desespero, né? Mais uma semana caótica aí que nós tivemos, como o Anderson bem lembrou, atingimos mais uma vez o pico de mortes, né? Mais de 3 mil mortes em 24 horas. Tivemos nesse conturbado momento também a troca, né, do ministro da Saúde, o quarto ministro da Saúde em um ano e pouquinho aí de pandemia. Sai, então, o Pazuello, entra o Marcelo Queiroga, terceiro médico, né? Vamos ver aí até quanto tempo ele vai aguentar. E é isso, né? O Brasil colapsando. Hoje mesmo, né, a Volkswagen, agora há pouco, acabou de anunciar também a suspensão das atividades em todas as fábricas do Brasil, justamente numa tentativa de conter a pandemia, então eles vão permanecer aí algumas semanas fechados. Tivemos também aí a repercussão da morte do senador Major Olímpio, que era ali da base bolsonarista, e inclusive em fevereiro havia participado de atos em São Paulo contra o fechamento do comércio, enfim, né? Uma semana extremamente caótica e só quem é brasileiro sabe a força que a gente tem que ter para continuar aqui neste país, né? Semana a semana. Mas vamos lá, né? Vamos aqui para a nossa segunda parte do livro da
Anita Simins. É verdade, gente, não é fácil não. E é lógico que é totalmente outra área e outras medidas, mas o livro da Anita Simins também fala muito do que é o Brasil, né? Ali na área do cinema, né? Que também é muito uma área importante da gente entender aqui pela EPC. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Espero que os nossos ouvintes sigam firmes, fortes e se cuidando. Quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente sempre faz esse alerta. O Anderson sempre reitera isso, né? Então, bora lá um pouquinho, tirar esse tempinho, então, para falar sobre cinema. Eu já vou começar perguntando, então, para Gina. A gente parou no episódio anterior num momento em que a Anitta já estava no período democrático brasileiro, né? Num breve período democrático. E ela chega a dizer que saíram mais decretos e leis para regular o cinema nesse período do que na ditadura militar. Então, Gina, como que você faz uma avaliação sobre esse assunto para a gente continuar aqui no ritmo do livro? Pois é, Rafa, né? Então a gente tem esse momento, né, após ali a era Vargas, né, após a passagem ali do Estado Novo, a gente tem, portanto, um período de redemocratização. E a gente já havia, né, comentado semana passada que esse período de redemocratização, como você lembrou, ele é muito caracterizado justamente por mais decretos, por mais leis, né? Então a Anitta ela vai tentar mostrar que esse período, digamos assim, de reabertura é uma tentativa de destituir o Estado do papel condutor da indústria audiovisual, tentando relegar o papel, na verdade, de regulador, e principalmente regulador dos atritos que já haviam ocorrendo, né, entre aqueles capitais privados, né, ou seja, o produtor, o distribuidor e o exibidor. E aí, como só retomando, né, como a gente terminou falando semana passada, né, uma das primeiras tentativas, digamos assim, desse afrouxamento das medidas restritivas, né, se dá a partir do projeto do Jorge Amado, né, com a implantação do Conselho Nacional de Cinema, em se tratando de uma proposta que tentava, então, ali descentralizar, né, as decisões, né, das mãos do Estado e tentar constituir, portanto, a partir desse conselho, uma equipe mais plural, mais representativa e não apenas com membros indicados pelo próprio governo. E aí o interessante, né, que a partir desse momento a Anitta ela começa, então, a entrar num momento de tentar explicar, né, do porquê da criação do CNC, né, que vai ter uma atuação muito paternalista, ou seja, protetora em relação aos produtores do audiovisual, né, e aí, nesse sentido, a Anitta ela vai tentar explicar que essa posição paternalista do CNC, ela chega numa tentativa de tentar frear um pouco essa prática abusiva dos exibidores em relação aos produtores nacionais que buscavam tirar vantagem principalmente aí de uma política de tabelamento que nós vamos desmembrar mais esse assunto daqui a pouquinho. Certo, entendi. E Anderson, então quais foram as tentativas de equilíbrio nessa competição da produção nacional que foram tentadas nesse momento histórico? Falou-se muito na época que tratados comerciais internacionais assinados pelo governo federal teriam acentuado os problemas para o cinema brasileiro. Como é que isso aparece no livro? Então, retomando também, né, como a gente terminou o episódio passado, o mercado já tinha seus monopólios e oligopólios, especialmente na exibição e na distribuição, né? Então, exibição, grandes cadeias de cinema, como a Severiano Ribeiro, mas na distribuição, né, muito dependente das grandes distribuidoras de fora do país, especialmente dos Estados Unidos. Então, e assim, com uma série de outros problemas, né, com pouca produção nacional, ou produção muito centrada, né, em produtos audiovisuais que fossem menores, né, então em curtas, especialmente na parte de documentários, né, foram cinejornais e tudo mais. E o que se tem, né, de análise no período, e aí entra, né, desde os anos 40 até os anos 60, né, vai ter muita discussão sobre o que é necessário fazer,
mas passa muito por cotas de filmes, enfim, a cada X longa-metragem, a cada longa-metragem você colocar um curta brasileiro, enfim, a cada X longas internacionais você colocar um longa nacional, mas normalmente muito preso, e a gente vai tratar disso também daqui a pouco, né, muito preso a tamanhos de salas de cinema, quais deveriam cumprir quais determinadas cotas e quais as outras que não. Enfim, né, envolve inclusive quais as salas seriam mais vantajosas nessa distribuição em relação a outras, né? Então, o que se avalia, né, e a Anitta coloca isso num trecho do livro, é que as opções, né, seriam, né, cota de filmes nacionais, né, o que acontece em alguns momentos, que acontece até hoje, né, o Supremo Tribunal Federal definiu no dia 18 de março, né, agora este ano, que um decreto de 2001 sobre cota de filmes nacionais em cinemas no Brasil é algo que é constitucional, né, foi uma ação do sindicato das exibidoras de filmes no Rio Grande do Sul, para a gente ver o quanto isso percorre a nossa história, mas assim, também prêmios e financiamentos públicos. Então, normalmente se dava prêmios para que o filme filme nacional pudesse ter condições de ser exibido em mais lugares e tudo mais, ou editais que financiassem os filmes. Também coisas que seguem hoje em dia como fontes, né, especialmente após a retomada, né, como fontes de muitos lugares, especialmente os periféricos. E também uma preocupação para mudança no tipo de produção, né, porque a alternativa que se vê aqui no Brasil, na verdade, a gente vai tratar isso também mais para o final, é de que a produção artesanal pode gerar um padrão tecnoestético que seja característico do cinema brasileiro, né? Então a gente vai ter especialmente os cineastas, né, do cinema novo apostando nisso, e que são, né, a gente vai tratar também disso, contrários ao modelo de indústria cultural, porque sendo indústria cultural, o produto nacional não teria como concorrer, né, porque não teria estrutura sobre isso. E aí, em relação aos tratados comerciais, né, são as duas inclusões na terceira edição do livro da Anitta, né, um anexo para tratar do Tratado de Comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, e o outro que trata do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, que são 2 artigos. Eu já falo aqui que a gente vai tentar deixar os 2 artigos na descrição também, né, do episódio, para que vocês possam ter acesso. 2 artigos publicados em periódicos. O Tratado de Comércio entre o Brasil e os Estados Unidos não tem muita coisa relativa à produção cinematográfica, né, seguia, e inclusive de 35, né, antes da ditadura do Estado Novo ainda, né, que foi 37, mas seguia um processo de incentivo deliberado do governo para a produção nacional. Havia uma diferença entre o que era mais claro e que vai se desenvolver, né, durante a ditadura do Estado Novo e depois, é que havia uma taxação para filmes virgens que eram importados, né, trazidos de fora, em relação aos impressos, que não era uma diferença significativa. Então, isso vai continuar depois que, para a distribuidora brasileira, além do dumping, que a gente comentou no episódio passado, né, de comprar em bloco e por conta disso ficar mais barato, e porque os Estados Unidos já conseguiam tirar todos os custos, né, nesse bloco no mercado interno, e no externo era mais lucro, então isso também barateava. Mas, enfim, era mais barato importar esses filmes de fora do que alguém comprar filme virgem e produzir aqui. Então, houve pequenas mudanças sobre isso, enfim, de taxar os filmes estrangeiros no peso real, que é o peso junto com toda a embalagem, não o peso legal, que seria ser o peso, aliás, o contrário, né, de mudar para ser o peso só do material do filme, né, do rolo de filme, e não mais como era antes do filme, tudo o que vinha de embalagem antes. E que é interessante, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é de agosto de 48, um acordo internacional de comércio que tinha como objetivo diminuir barreiras alfandegárias entre quem assinou, né, países europeus, Estados Unidos, Brasil, mas que tinha artigos específicos sobre a produção cinematográfica, porque, né, pós Segunda Guerra Mundial, a gente falou também no episódio passado, né, que o pós Primeira Guerra já era de uma expansão do cinema hollywoodiano, pós Segunda Guerra mais ainda, até por questões
estruturais econômicas, né, dos países europeus e do Japão que estavam ainda se refazendo após os estragos da Segunda Guerra. Então, havia uma preocupação, especialmente europeia, ela cita diretamente a França, mas de criar mecanismos que preservassem a produção local. Né? Então, no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, no GATT, havia uma delimitação de cotas para a produção cinematográfica do que poderia vir de fora, né, para a produção desses países, para garantir reserva de mercado e exigir que a cada filme estrangeiro exibido, 3 longas nacionais fossem, né, ou em um curta por programa do longa. A Europa conseguiu também, alguns países, criar o que eles chamaram de exceção cultural para os produtos audiovisuais. Então, no GATT havia uma norma para que, se já tivesse o mesmo produto importado naquele país, que as condições tarifárias fossem iguais, mas no caso do cinema havia uma exceção cultural. E aí, isso foi muito mais para garantir proteção à questão cultural, entendido o cinema como algo relevante para a formação, né, da pessoa, do cidadão e da cidadã. E aí o problema no caso brasileiro era que, como eu disse, a taxação do filme virgem era maior que para o impresso, e o produto estrangeiro também por conta disso, não só por questões próprias, era mais barato. Então isso não teve, na verdade era para ter um impacto até muito mais positivo, no caso do GATT, do que negativo. Mas a gente não teve grandes impactos porque, em meio a tantas proposições e negociações e a própria disputa, né, entre distribuidores e exibidores de um lado e produtores de outro, o peso, muitas vezes, o peso de mercado ficava muito mais para o outro lado, que tinha mais possibilidades de investimento. É interessante a gente perceber, então, que aí o Estado começa a atuar mais como um mediador, né? E começa, talvez, a ter iniciativas de capitais privados, né, na área, e o Estado tentando mediar esses interesses, e pelo que o Anderson falou, por mais que se tentasse várias tratativas, nem sempre obtivemos os resultados, né, necessários. E, Gina, ainda dentro disso, a década de 1950, ela marca, então, essas tentativas, né, do que eu falei, assim, do capital privado, né, de grandes estúdios, que é o caso da Vera Cruz, né, aqui no Brasil, que já entra em falência logo em seguida também, na década de 60, né. E a Anitta apresenta no livro relatórios e opiniões sobre o mercado nacional e faz uma discussão sobre o tabelamento de preços também. O tabelamento aparece como uma política complicada, né? Como é que se deu mais ou menos isso, Gina? Pois é, né? Então, como você e o Anderson descreveram, a gente vem de um período de redemocratização ali, né? De muitos conflitos, de muitas cisões, né? E com a presença do Estado tentando mediar, né? Não só o interesse do capital estrangeiro, né? Como também o interesse dos agentes privados aqui dentro mesmo do Brasil. E a política de tabelamento de preços, ela aparece justamente nesse imbróglio todo, né? Nessa confusão toda que há entre os agentes privados aqui dentro do Brasil. E quando eu falo de agentes privados, né, eu estou sempre me referindo aos produtores, aos distribuidores e aos exibidores. Então, a Anitta, ela vai dedicar uma boa parte, né, do debate para tentar entender como é que se dá essa dinâmica da política do tabelamento. Justamente, né, Rafa, como você bem lembrou, numa tentativa de compreender por que da crise do setor do audiovisual brasileiro. Ora, se nós tivermos, né, um período de reestruturação produtiva, com construção de grandes estúdios cinematográficos, como Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, né, no estado de São Paulo, ou Atlântida, no Rio de Janeiro, né? Por que, então, a indústria audiovisual brasileira ainda não conseguia reverter tanto lucro para esses produtores? E para isso, né, para tentar entender do porquê dessa crise, a Anitta, portanto, ela vai se debruçar sobre um relatório que foi produzido lá em 1955 pelo
governo paulista e que tenta fazer um mapeamento de toda a situação econômica e financeira do cinema nacional. Então, a Anitta ela vai pegar, né, esse relatório, que é uma fonte primária, e vai tentar destrinchar, né, esse relatório em busca de resposta para a crise. E o que ela descobre? Né? Esse relatório ele vai trazer, então, ali alguns dados interessantes. Então, por exemplo, em 1953, mesmo o Brasil sendo o líder sul-americano e o 10º no mundo em número de espectadores, a produção de filmes nacionais ainda ficava bem abaixo da média de países como o México e a Argentina. Né? Ou seja, a renda dos filmes brasileiros obtidos na bilheteria, eles traziam prejuízo às produtoras. Né? Com esse baixo retorno financeiro, também as produtoras não tinham condições nem de cobrir os custos e, por isso mesmo, nem mesmo condições de conseguir atrair, né, de captar outros investimentos privados para fazer parcerias e continuar produzindo material nacional. E aí, então, né, o que a Anitta ela vai destrinchar, ela vai chegar à seguinte conclusão, né, a partir desse relatório. Na verdade, a conclusão do relatório. E o relatório ele vai dizer o seguinte, que o valor cobrado pelos ingressos aqui no Brasil, naquela época, né, década de 50, né, na verdade, toda a década de 50, então, o valor cobrado dos ingressos, ele não tinha acompanhado todo o movimento inflacionário. Então, por isso que ele era um dos ingressos mais baratos do mundo. E aí, então, havia, portanto, né, essa necessidade de aumentar o valor do ingresso. Ora, se o problema era, né, o baixo valor e por isso não trazia retorno aos produtores, então vamos tentar aumentar esse valor. Só que, né, uma faca de dois gumes, né? Havia um problema, né, com essa questão de querer aumentar o valor dos ingressos. Por quê? Lembrando que o Brasil, né, ainda era um grande consumidor, um grande importador da produção estrangeira audiovisual. Então, se eu aumentasse o valor desses ingressos, o país se tornava praticamente um mercado subsidiário à produção estrangeira, né? Que no final era quem mais faturava com essas vendas, né? Com a bilheteria. Então, a gente percebe que esse regime de tabelamento não significava apenas, né, esse embate entre indústria estrangeira, entre produtor estrangeiro e produtor nacional, mas havia aí também o segundo imbróglio, né, que envolvia esse regime de tabelamento, ou seja, que era aumentar as fissuras, né, entre o produtor nacional de um lado e o distribuidor exibidor do outro lado. Por quê? Aí a Anitta ela vai, né, explicar muito bem como é que funcionava essa dinâmica. Porque que esse regime de tabelamento também aumentava a tensão entre os agentes privados aqui. Porque o tabelamento ele seguia uma política classificatória com os cinemas. Então a gente tinha cinema A, cinema B, cinema C e cinema D, se eu não me engano, né? Sendo que na categoria do cinema A estariam contempladas aquelas salas que se ocupassem da estreia de uma produção nacional, né? O Anderson ele deixou muito explicado, né, ali na fala anterior dele, que havia, né, essa política de cotas para a exibição do cinema nacional. Então, sendo o cinema a sala ela tinha, né, ela tinha esse encargo, né, de exibir uma estreia de produção nacional. Por conta disso, muitos cinemas de bairros acabaram, né, se tornando cinemas de categoria A, né, justamente para que conseguissem atrair essa bilheteria e para que conseguissem atingir essa categoria. O problema, né, com essa expansão, digamos assim, de salas de categoria A, é que dentro desse regime, muitos filmes nacionais, eles permaneciam pouco tempo em cartaz. E aí a rentabilidade do produtor, que já era baixa por conta do valor do ingresso, ela ficava mais baixa ainda porque o filme ele ficava pouco tempo em cartaz.
E aí, como bem coloca a Anitta, a produção nacional nesse esquema, né, de tabelamento classificatório, ela era explorada em sua extensão e não em sua profundidade. E sendo explorada nessa extensão, quem lucrava era o capital comercial, né? Ou seja, os distribuidores e os exibidores, a ponta final, né? E não o capital industrial, que seriam os produtores, né? Que eram, digamos assim, os mais afetados com essa política de tabelamento. E por isso, né, também havia uma pressão por parte dos exibidores para que houvesse esse aumento do preço dos ingressos, porque eles seriam beneficiados. Só que aí, né, o Estado, nesse papel mediador, regulador, ele decidiu manter essa política de tabelamento, até porque aumentar o valor dos ingressos significava também, né, beneficiar ali, né, os promotores do dumping de filmes estrangeiros e, portanto, o país ele teria também uma maior evasão de divisas, né? Então, significava ali uma faca de dois gumes, digamos assim, essa política de tabelamento. Ora, a gente precisava aumentar o valor dos ingressos para beneficiar os produtores nacionais, porém, na outra ponta, a gente teria o capital comercial, né, os exibidores nacionais e a indústria estrangeira também se beneficiando muito dessa política. Então, o Estado ele decidiu manter essa política de tabelamento, muito embora houvessem as pressões, né, dos interessados ali. E aí dentro de tudo isso que a Gina muito bem levantou, né, de todas essas problemáticas, entra uma questão que é lógico que a Anitta não trata com tanto foco no livro, porque o foco dela é o cinema, né, mas entra a questão da televisão, que nesse período entra de fato no mercado, né, e a gente sabe também, assim, trazendo para hoje, né, por exemplo, hoje a Globo, que é a maior emissora de televisão, também é a maior produtora no cinema, ela também agora entra no streaming, enfim, né, tem todo um monopólio da área e em diversas formas, né, mas isso trazendo para a atualidade. Mas então, voltando ali para o livro, Anderson, como que essa chegada da televisão afetou, né, o mercado cinematográfico? Do mesmo jeito que acontece, né, em outros casos, e que acontece ainda hoje, com novas tecnologias para transmissão audiovisual, enfim, e entre outras coisas, né, para transmissão de informação, comunicação e questões culturais, né, sempre a gente vai ter aquele receio, né, de que vai acabar com a mídia anterior. No caso do cinema, né, acho que há relatos já na década de 50 sobre essa preocupação em meio àquele furdunço de discussão sobre órgão regulador, sobre políticas públicas voltadas para o setor para estimular a produção nacional. E aí, o que a gente vai ter no início dos anos 60, né, em 61, é um decreto que é para estender a exibição compulsória de filmes nacionais, né, em comparação a filmes seriados nacionais em comparação ao que vem de fora. Então vai ter essa primeira preocupação de estender, mas ao mesmo tempo, logo depois percebe-se que, e aí está falando 60, 61, e tem a gente vai tratar disso quando falar provavelmente do livro Mercado Brasileiro de Televisão, mas era um momento que a televisão ainda era amadora, né? Ela vai se constituir enquanto indústria cultural, né, em 64 com a Excelsior e principalmente com a Globo em 65 em diante, né? Mas aí percebeu-se, justamente por conta disso, que o mercado de televisão não conseguiria cumprir a cota, né? Então, o decreto logo depois, o número 50.450, ainda em 61, ele foi revogado, né? Aliás, ele foi revogado depois, e uma vez que o custo dos filmes ou seriados nacionais superava a capacidade aquisitiva das emissoras. Aí é interessante porque ela traz números. Então, para transmitir um filme estrangeiro dublado, as emissoras pagavam entre 450 mil cruzeiros e 500 mil cruzeiros.
enquanto que para os programas ao vivo registrados em videotape era cerca de, ao vivo registrados ou em videotape ou para o filme nacional, era cerca de 2 milhões de cruzeiros. Então você tinha aí uma diferença de 4 vezes no valor, e que isso em 62, que é agora sim, né, que é quando o decreto acaba ganhando uma nova forma, né, você tem é uma diferença significativa para o momento ainda que você não tenha o ritmo de publicidade industrializado como se tem a partir dos anos seguintes. E aí um outro decreto de 62 reduziu a exibição obrigatória do filme nacional para no mínimo 25 minutos por semana, então uma quantidade bem pequena, né, já pensando que as dificuldades de longas metragens, enfim, um longa-metragem por mês já cumpria isso, mas obrigava a dublagem dos filmes estrangeiros, embora ela já ocorresse espontaneamente, que a gente precisa lembrar também que na década de 60 a quantidade de pessoas alfabetizadas era pequena, né? Se hoje a gente tem ainda um público que prefere o dublado ao legendado, né, por várias questões, outras, imagina naquela época. E havia a obrigação também da apresentação de 2 horas e meia de programação ao vivo, né, a cada período desse. Então, houve uma preocupação inicial, mas a indústria televisiva nacional vai basicamente ir nos enlatados, seja em filmes ou séries, dos Estados Unidos. E aí, para fechar, eu acho essa resposta, né, um trecho que eu acho bem interessante, que é anterior a isso, quando ela vai discutir isso que a Gina falou, né, da questão da Vera Cruz, que eu acredito que seja relevante do ponto de vista econômico, que na página 171 ela vai dizer que para analisar o mercado nacional é importante ver que o filme é uma mercadoria de características particulares e apenas sua produção em série poderia diluir os riscos financeiros. Então, o fracasso de um filme era normalmente compensado pelo sucesso de outro, e isoladamente a renda de um filme nada significava. Aí ela vai dizer que a avaliação era que a Vera Cruz, mesmo produzindo em produção de forma escalonada, né, o modelo, né, de produção em ritmo industrial, os lucros cobriam em 4 anos apenas 70% dos custos, por conta da característica desse setor de mercado, né? Então, assim, a televisão poderia ter ajudado, porque seria uma outra fonte de renda, enfim, do que a gente vê de filme dos Estados Unidos que são feitos para a televisão, diferentemente dos feitos para o cinema, que tem uma qualidade menor, custo bem mais barato. Isso poderia ter sido reproduzido também aqui para tentar, né, estimular, pelo menos, que a produção desses mais baratos e com um padrão tecnoestético menor, que esses pudessem manter a produção de grandes filmes, né? Então, não foi isso que aconteceu, e a discussão de cotas também na TV, se a gente pegar recentemente, está lá na Lei de Serviços de Acesso Condicionado a Pagamento, que é de 2011, e que é para TV paga e tudo mais. Então, a gente tem também, nesse sentido, uma tentativa de criar cotas para que com isso, e aí vai ter, né, com a expansão da televisão, nesse caso a TV paga, ter uma forma também de gerar mais empregos para produtores, distribuidores, roteiristas, enfim, toda a classe cinematográfica que possa fazer também grandes projetos, mas projetos também razoáveis em termos de séries e filmes, para conseguir manter toda a indústria, já que, como a Anitta bem colocou, é uma indústria que trabalha basicamente com esse escalonamento. E aí, pessoal, a gente avançando um pouquinho mais, a gente chega na parte 3 do livro, né? E na parte 3 do livro ela vai falar já da época dos militares, propriamente dita, e vai falar do Instituto Nacional de Cinema, né? O INC, dos militares. E aí existe um processo em que o Estado assume o financiamento e vai colocar a censura ali como um ponto central de novo, né? Então vamos agora partir para essa terceira parte do livro. Gina, em 1966, né, é quando justamente se cria o INC, como eu acabei de falar. E a demanda discutida no Congresso Nacional
essa demanda do INC, ela vem desde meados da década de 50, né? Então já estava sendo discutido isso. Como que foi esse surgimento? Como que o INC interfere ali na questão do cinema? Quais são essas novas características, então, que vêm a partir dos militares? Isso, então, na terceira parte, né, a Anitta ela já entra no período ali da ditadura militar e ela já começa abordando, na verdade, a criação, não a criação, né, porque o INC ele já vinha sendo discutido, então ele já estava ali na pauta desde a década de 50, na verdade, em 1957, quando o INC ele foi proposto pelo próprio Vargas, né? Então, desde aquela época já se desenrolaram muitas discussões a respeito da criação do Instituto Nacional de Cinema. E quando ele foi proposto pelo Vargas, ele recebeu muita resistência por parte dos profissionais do cinema, justamente porque havia esse temor de uma nova centralização, ou, como a Anitta bem colocou ali, né, da criação de um super DIP, né? Então, de 57, né, até 66, o INC ele passou por muitas discussões, alterações de comissões internas, até chegar a ser efetivamente consolidado e aparelhado em 66, durante a ditadura militar. Então, o INC, durante a ditadura, ele vai, de fato, né, concretizar essa volta da presença do Estado, desse poder centralizador, digamos assim. Tanto é que o INC ele acaba sendo subordinado ali ao MEC, né, que é um aparelho do governo, né? Mas o INC ele vem com uma proposta de estímulo à produção nacional, ou seja, né, tudo aquilo, né, todas as demandas, todos os problemas que vinham ocorrendo com a produção nacional, por meio do INC, então o governo militar, ele tenta, portanto, concretizar efetivamente, né, um auxílio, né, um subsídio para a produção nacional. De que maneira que ele tentou fazer isso? Né, principalmente por meio de uma regulamentação mais severa quanto à política do dumping internacional. E essa volta, né, da centralização nas mãos do Estado, ela foi vista até certo ponto com bons olhos pelos produtores, já que em determinado momento ali o dumping internacional ele se tornou muito mais um problema do que os atritos internos que haviam aqui com os exibidores. E aí, né, eu ressalto que eu digo ali, até certo ponto eles viram com bons olhos, porque, como você bem lembrou, Rafa, né, a política da censura, ela também retornou com muita força, né? Porque se antes ela estava descentralizada ali na esfera estadual, ela volta, portanto, a ser concentrada ali na esfera federal. Mas, né, havia, né, esse porém, né, essa contrapartida de proposta de contribuição, né, do INC para a produção nacional. Então, de que maneira o INC, digamos assim, contribuiu, entre aspas, né, para essa produção nacional? Ele estabeleceu diversas taxas, né, a entrada de cinema internacional, como taxa de censura, imposto de consumo, entre outras taxas que não existiam até então. E com esses recursos, né, que eram recolhidos desses impostos e dessas taxas, né, eles poderiam, portanto, fomentar ali o cinema nacional, com promoção de concursos, concessão de bolsas de estudos para formação de artistas, de técnicos, diretores, criação de cursos básicos para qualificar a mão de obra e etc., né? Então, o INC, durante a ditadura, ele vem, portanto, com uma proposta muito forte de tentar sanar essa lacuna que havia do subsídio para a produção nacional. Anderson, você gostaria de comentar alguma coisa a partir disso que a Gina falou? Então, agora existe uma presença mais nacionalista, vamos dizer assim, né? Uma proteção ali do Estado, mas que vem também com
prejuízos, né, com censura, com controle. Você quer comentar sobre? É isso, né? Se a gente pode pegar a ditadura do Estado Novo e agora, e esse outro momento histórico, né? Lembrando que a Anitta analisa apenas de 64 a 66, da ditadura militar, que a gente vai ter também, né, um processo de intervenção numa tentativa de controle simbólico, né? Então, isso explica muito o porquê da censura e também o porquê que vai ter uma centralização. Enfim, o Jânio Quadros tinha descentralizado, deixado para os estados e agora retoma isso. Porque serve como controle de manifestações críticas que pudessem incomodar, e isso foi feito também como reflexo de algumas perdas já nas eleições de 66, porque o ato institucional número 1 mantém basicamente a Constituição de 46, mas aí tem eleição em 66, há uma série de perdas do grupo no poder, dentre outros lugares, a perda do estado da Guanabara, que era justamente um dos lugares dos estados que tinha formas de financiamento para filmes, então entra também numa tentativa de concorrência nessa seara, e também por conta da perda das eleições, né, em alguns lugares, tem o ato institucional número 2 que vai centralizar o poder legal no executivo, né, sob ditadura militar. Então você vai ter todos os decretos e leis desse período, né, do que forem elaborados a partir daquele momento, sendo superiores à Constituição de 46, e aí você vai ter o recrudescimento do autoritarismo e da violência do período ditatorial, né? Então você tira a máscara de mudança por conta do grupo anterior, que seria de esquerda e tal, e aplica e mostra a cara de fato e de direito, né? Enquanto o movimento se propõe a ser autoritário e centralizador, né? Então é isso. E com todo argumento, inclusive, fui ler rapidamente sobre o AI-2, e com todo argumento que a gente ouve de vez em quando nos tempos atuais de Brasil, né? De que o poder emana do povo e o único lugar e o único grupo social que teria a capacidade, desculpem, de poder refletir e controlar esse poder seriam as Forças Armadas, né? Então, isso é interessante também da gente relembrar para, enfim, a gente evitar, mas a prova disso é que o Conselho Deliberativo do Instituto de Cinema vai ser apenas com membros do governo, ou seja, o espaço que vai tomar as decisões, enfim, escolher inclusive quem financiar ou não, fica com os militares, né? E é interessante também desse período histórico que há uma tentativa, né, de uma cooperativa de produtores independentes, a de filme, que é justamente para fugir do que seria uma perseguição do poder executivo, que, por exemplo, não dar prêmios para o pessoal do cinema novo, enfim, e tentar se constituir nesse momento histórico, né, como se fosse um estúdio, né? Então, para tentar concorrer com os grandes estúdios e também, né, contra o que os exibidores nacionais fariam, né? Então, é uma experiência que ela fala rapidamente, que foi essencial, inclusive, porque antecipava recursos para as produções, enfim, que vai fazer, em parte, o papel que a Embracine, enfim, a Empresa Brasileira de Cinema, vai fazer até antes do governo Collor, né, um pouco mais para frente. Então, é uma experiência que acaba sendo interessante enquanto um agente que é uma cooperativa e que vai tentar manter a produção cinematográfica por conta própria, mas também, né, não consegue se manter por muito tempo, especialmente por motivos políticos. É interessante isso que você colocou, Anderson, porque a gente sabe, né, estudando a história do país e tal, que depois existe um momento ali em que a questão da censura se intensifica, se organiza leis de censura ainda mais fortes, e existe um processo cultural de desgaste, de confrontação, de confronto, desculpa, né? Então os artistas começam a se colocar num sentido de oposição, mas esse momento em que a Anitta está falando ainda é um momento de montagem desses aparatos todos, né? Então ainda é um momento dessa estruturação, desse nacionalismo, dessas leis de controle, etc., como você bem colocou. E aí a Anitta apresenta
duas correntes em disputa sobre a exibição cinematográfica nas décadas de 50 e 60, né, que é esse momento de transformação. Quais são essas diferenças, Gina? É isso, né? Lembrando, como o Anderson bem lembrou, né, o período que a Anitta destaca aqui para estudar é bem no início, né, da ditadura, né? Então, já nesse início também havia, digamos assim, um embate político e cultural e que posteriormente vai acabar definindo ali, né, o padrão estético de produção, o técnico estético de produção. E essas duas correntes que se opõem, elas se descrevem como os nacionalistas e os universalistas, né, também conhecido como os cosmopolitas. E o que eles pregavam basicamente, né? Os nacionalistas, eles afirmavam que o Brasil ele só seria independente quando ele deixasse de ser um simples exportador desses gêneros estrangeiros ou gêneros coloniais, né? Como eles gostam de colocar. E de que essa valorização extrema, né, desses gêneros estrangeiros, eles acabavam por corromper a sociedade brasileira, a cultura brasileira, porque efetivamente eles não representavam em nada a nossa realidade. Do outro lado, a gente tem os universalistas, que também são chamados cosmopolitas, e que, diferentemente dos nacionalistas, eles vão, então, absorver, digamos assim, essa produção estrangeira, essa cultura internacional, sem muitas críticas, né? E eles consideram ainda essa produção estrangeira muito importante para a constituição da nossa sociedade. Então, a gente tem que tentar entender que mais uma disputa, né, no meio de tantas, né, ela é também característica desse período de falência, de crise do audiovisual brasileiro, da falência dos grandes estúdios cinematográficos, e por conta disso, né, por conta dessa crise, que também levou ao incentivo das coproduções, né, como uma tentativa de suprir essa lacuna da produção nacional. Só que essa coprodução que se apresenta, né, ela também se coloca como uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que ela permite a entrada, né, de novos capitais, sobretudo estrangeiro, ela também acaba reforçando a dominação por parte desse mesmo capital. Além disso, né, ainda no âmbito dessas coproduções, havia também, né, o temor de que essas coproduções, que eram realizadas ainda, né, sob a mesma lógica industrial, ainda que com um pouco menos de qualidade, né, essas coproduções elas pudessem atrofiar uma vertente alternativa de produção que começava a nascer com o cinema novo. E o cinema novo que estava nascendo ali, ele se propunha justamente a uma produção independente, a partir de uma estética autoral e principalmente de conteúdo. Um conteúdo, né, que reivindicava ali uma proposta mais de revolução cultural, com produções engajadas politicamente, ou com temas que retratavam de fato a realidade brasileira. E aí um dos nomes que se destacam, né, em todo esse embate, nesse período, é o Glauber Rocha, né, conhecido pela famosa produção O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Enfim, então nós temos toda ainda essa disputa político e cultural que se colocava em meio já a tantas crises, né? O fato, né, é que o período de redemocratização, né, que a Anitta coloca, ele é caracteristicamente o período ali de cisão política, econômica e técnica em torno da importância do cinema enquanto uma indústria cultural. Não só do cinema, mas todas as funções que ele acaba trazendo, né, que estão implicadas, como a propaganda, a publicidade, a audiência, a mercadoria. Então, o tempo todo, a Anitta está tentando mostrar justamente esse cabo de guerra entre os capitais privados e de como o Estado, né, se coloca, né, se posiciona ali com uma atuação
mais participativa nesse período de redemocratização por meio da regulamentação. É mais legal da gente avaliar, né, do livro da Anitta, nós que estamos aqui estudando e pensando EPC, é justamente essas funções que você acaba de dizer, né, Gina? Porque o cinema no Brasil, ele é um objeto que demonstra muito bem esses embates, né, em que determinados períodos a função propaganda dele é mais protegida pelo Estado, né, um papel ali de divulgador cultural, um papel de educação, e claro, tudo isso passando por um viés ideológico, né? E em outros momentos a questão dos capitais privados em concorrência, né? Essa coisa da publicidade, de você precisar do lucro, de transformar isso de fato numa indústria que gera uma mercadoria, que com isso gera o interesse de uma audiência atenta, né? Que vai consumir esses produtos, e tudo isso vai atravessando as questões que vão formando ali, né? Culturalmente, ideologicamente, a população. Então é muito interessante. Quando a gente vai chegando mais para o fim do filme, quando a gente vai chegando mais para o fim do livro, a gente vai tendo essa perspectiva geral, né? E, Anderson, quando a gente coloca essa questão do Estado, dos capitais privados, em alguns momentos haviam também reivindicações em comum, né? Nem sempre isso era um embate. E como que esses problemas se mantêm? O que é interessante, né, nesse processo, e a Anitta também destaca isso, é que quando o cinema em si era ameaçado, os dois grupos se juntavam, né? Então, e também entendiam que não necessariamente a intervenção do Estado, mas que era necessário ter algum tipo de apoio do Estado para financiar, enfim, né, para que o cinema não acabasse, né? E aí ela vai citar que a experiência que eu comentei, né, na resposta anterior da de filme mostra que não necessariamente não deveria haver, na verdade, uma exclusão entre quem defendia um modelo de indústria cultural, né, de cinema produzido em escala e tudo mais, daqueles de produção artesanal, né? Porque foi uma alternativa que apareceu para poder gerar algum nível de concorrência com o capital estrangeiro do que em comparação ao cada um por si, né? Então, esses momentos mostram que poderia ter um diálogo melhor, né, em prol do cinema no Brasil, né, do cinema brasileiro. E aí é o que você disse, né, o que é interessante da obra, e eu fiquei surpreso positivamente, né, quando ela fala já no início que ela se preocupa muito mais em analisar e comparar, né, os momentos democráticos e os momentos autoritários, e que a partir dessa observação a gente consegue ver outros momentos históricos do Brasil que realmente isso acontece, né? Você tem hoje coisas de 2001, 2021, década de 80, enfim, modelos que vão se reproduzir depois, ainda que o modelo da retomada, né, do cinema seja muito ligado à troca de impostos por financiamento privado, né? Seja uma relação que há uma intermediação do Estado, mas ao mesmo tempo ele coloca não colocando dinheiro, né? É algo confuso como isso se desenvolve, e ao mesmo tempo a gente continua tendo problemas em relação ao cinema numa escala industrial. Você falou muito bem, Rafa, sobre a questão da Globo Filmes, né, de controlar também, né, a questão da distribuição de muitos filmes aqui no Brasil, né? O filme nacional que é distribuído pela Globo Filmes tem um potencial de público, e o que não tem outro, porque isso acaba se reproduzindo, né? Então, de como você vai ter uma atuação muito semelhante que se tinha de alguns agentes lá atrás, e com um grande problema da produção nacional, que até vai conseguir conviver com cotas, enfim, conseguir aumentar a produção. A gente vê uma excelente experiência na TV paga, né, que realmente mobilizou todo um corpo de trabalho, né, para
para poder dar conta das cotas que foram exigidas em 2011, em contrariedade a um monte de agente, ao próprio Grupo Globo, Sky e tudo mais, mas como isso acabou sendo importante, mas, entretanto, né, no caso do cinema, a gente vive os mesmos problemas que ela relatou aqui, né, os filmes nacionais que vão para as salas de cinema ficam bem menos tempo, porque muitas vezes é só para atingir a cota que existe hoje de filmes nacionais, e os filmes estrangeiros ficam muito tempo, muitas vezes em várias salas, né? Inclusive, em alguns momentos, mesmo no multiplex, né? Em várias salas de um mesmo espaço de cinema, né? Então isso é bem interessante, porque mostra também, né? A gente falou muito desde o episódio passado, né? Os casos e você retomou agora muito bem, né? A questão de como aparece a propaganda, né, a utilização para a propaganda, o quanto a gente tem uma discussão sobre uma publicidade nisso também, né, não só modos de vida, a questão educativa, enfim, né, que acaba indo para os dois lados, e isso vai ser fundamental para entender enquanto indústria ou não, mas também isso mostra, né, toda a discussão dos limites da regulação. E aqui falando enquanto pesquisador da crítica da economia política voltada à comunicação. Porque quando a Gina falou do tabelamento de preços, isso fica muito claro. Porque tabelamento de preço poderia até ser benéfico para o consumidor. Mas do jeito que ele foi feito para tentar agradar todo mundo, não conseguiu ser benéfico de forma completa, né? Sempre deixou alguns espaços. Ao mesmo tempo, né, mesmo agora, né, nessa discussão do Instituto do Cinema, é curioso porque o grupo contrário, o grupo do Rio, os cineastas, né, pegando aqui o Nelson Pereira dos Santos, o Glauber Rocha, que era o grupo do Rio, eles temiam que o cinema brasileiro deixasse de ser livre e leve e passasse a ser algo oneroso, subvencionado por burocratas, enfim, que tivesse a característica de uma autarquia ditatorial e tal, mas tinha um grupo muito forte, né, assim, Chateaubriand, grupos internacionais de distribuidoras que eram contrários também ao projeto por conta do controle do Estado, né, seria um superorganismo de aças abertas sobre a iniciativa privada. No momento em que a iniciativa privada não tinha condições nenhuma, né, de concorrer com a produção estrangeira, né, mas é interessante como a regulação e essa coisa do Estado intervir muito ou intervir pouco, ou subvencionar, né, dar recursos para determinada indústria poder crescer ou não, mas o quanto mostra os problemas de regulação. E o Estado, no sentido marxista, ele serve como um mediador, mas é um mediador que também é posicionado, né? Então, dependendo do momento histórico, como a gente viu nesses dois episódios, ele vai estar preocupado em controlar aquilo para a propaganda oficial, fazer o controle simbólico, né, desse nacionalismo que se constitui a partir da década de 30, e em outros momentos ele vai deixar mais liberado e vai dizer, ó, o problema é do capital nacional, que se virem aí eu não vou me preocupar com isso, né, porque é o limite que se tem do modo de produção capitalista, né, então quando a gente fala em indústria cultural, quando a gente fala da importância do bem cultural, mas que é apropriado enquanto mercadoria, a gente está falando disso dentro dos limites que o modo de produção capitalista dá para a produção cultural, para a difusão, enfim, que dá inclusive para os níveis de concorrência, né? A gente vai ter um aumento muito grande, né, das empresas internacionais que atuam na produção de conteúdo audiovisual, nas telecomunicações dos anos 70 em diante, né, que é a parte que o livro não chega. Então a gente acaba tendo reprodução de várias categorias que são interessantes para a EPC, aplicadas ao cinema e no momento que ele nem é tão indústria cultural, pelo menos para quem produz no Brasil, né? É muito para quem produz fora e traz para cá, mas que não é tanto quanto a própria televisão vai se desenvolver depois e outras formas de produção de conteúdo simbólico, né? Então o livro é bem interessante. E aí eu finalizo com isso, já falei demais, a questão também do método, né, que é ela fugir da historiografia mas ao mesmo tempo, né, isso facilita o resgate de alguns temas que já aconteceram ou que podem acontecer, ela coloca ali numa nota ou outra. Então, assim, em termos de método, de um trabalho que faz muito pesquisa documental e faz uma descrição absurda, né, em jornais,
decretos, leis e tudo mais, né? Então, assim, também vale muito a pena para quem estuda políticas públicas tentar entender como se faz uma construção teórico-metodológica interessante, né? Que também tem análise nesse processo. Gente, não é à toa que a Anitta é um ícone, né? O estudo dela de cinema no Brasil é um clássico que quem quer se propor a estudar a área tem que conhecer. E como o Anderson colocou, finalizando ali, né? Quem quer entender de políticas públicas, quem quer entender de economia política da comunicação por um viés crítico, quem estuda cinema, quem quer entender cinema, né? E como você mesmo disse, a historiografia é importante, mas há meios também de se avaliar e de se analisar o cinema sem usar necessariamente da historiografia, né? Que é o que a maioria dos autores fazem. Então a Anitta vem muito original, ela traz um contributo muito importante, né? Por isso que ela está aqui na nossa lista de livros clássicos mesmo. Gente, foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que os nossos ouvintes também vão ficar muito felizes, espero que sim. Agora você que chegou ao final aqui da escuta. Vou me despedir do Anderson, da Gina e dizer que a gente vai continuar com a série, né, pessoal? Então continuem acompanhando que vem mais livro bom por aí. Então deixa eu me despedir do Anderson. Muito obrigada, Anderson. Agradeço a condução, agradeço a parceria com você, Rafaela, e também com a Gina, para a gente destrinchar o livro, né? O Emanuel, o William e Guilherme fizeram um excelente trabalho, né, com Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, então deixaram uma boa bomba, né, nas nossas mãos em relação ao estado de cinema no Brasil. Espero que o pessoal tenha curtido, e se curtiu, né, compartilha, envia para colegas que estudam cinema, porque é um material realmente essencial, né? Então, não à toa que a gente escolheu aqui. E aí, só um recado, né? Nas próximas semanas a gente está escolhendo qual vai ser o modelo, mas deve ter conteúdo num padrão diferente. E a próxima obra, se não me falha a memória, é a tese do Valério Cruz Brito sobre a TV paga no Brasil, que é de 2001, mas assim, traz uma série de elementos também interessantes sobre produção de audiovisual, traz uma taxonomia, né, uma categorização das barreiras de mercado a partir do que o Bolanho tinha apresentado em outras obras, enfim. Então espero encontrá-los também no próximo. Sigam se cuidando e, se puderem, fiquem em casa. Ai, gente, eu tô muito orgulhosa. Essa série dos livros tá uma delícia, tá muito legal mesmo. Então, bora continuar acompanhando, pessoal. Eu vou me despedir agora da Gina. Muito obrigada, Gina. Você é sempre brilhante. Estreou muitíssimo bem aqui no nosso time do Jogando Dados. Estamos super felizes de ter você aqui. Mais uma voz feminina, mais uma mulher para fortalecer esse time. Que isso, Rafa. Eu que agradeço, né? Sem muitas delongas aqui. Para mim foi um prazer essa estreia, dividir a bancada com o Anderson, com a Rafaela. E um grande desafio, né? Já jogar nas minhas mãos o livro da Anita Cines, uma obra tão densa, né? Com tanta pesquisa documental e com tanto conteúdo que ela vai a fundo. Então, realmente foi um grande desafio, como o Anderson bem lembrou, a gente vir logo depois ali do trabalho do Manuel, do Guilherme e do William, foi aí uma grande responsabilidade. Mas eu espero que vocês gostem do resultado, espero encontrá-los em breve, né, nesta bancada, e é isso, continuem se cuidando e tentem não surtar na medida do possível. Isso aí, pessoal, para a gente não surtar, nada como trabalhar a nossa cabecinha, estudar, pesquisar, e o Jogando Dados está aqui para ajudar também a gente nesse diálogo. Anderson, quer deixar um último recadinho? Fazer só uma correção aqui, foi olhar o cronograma. A gente vai ver primeiro o Mercado Brasileiro de Televisão, do Bolanho, e aí sim, em maio é que a gente vai ver Capitalismo Contemporâneo, Mercado Brasileiro de Televisão por Assinatura, Expansão Transnacional. Então, assim, ainda mais, né, sendo Mercado Brasileiro de Televisão, que é o livro considerado como a obra inaugural, né, da EPC estruturada, né, no Brasil e na América Latina. Então, mais um motivo para que
todo mundo volte também, né, mais à frente nos episódios Jogando Dados. Boa, importante essa correção, né, pra gente deixar o cronograma certinho pro pessoal que escuta a gente. E, gente, então, clássico dos clássicos, hein? Vamos ver nas próximas semanas Livro do Bolanho, não percam. Gente, vamos lá, então, força todo mundo, quem puder fique em casa, vamos tentar seguir firme, seguir forte, o tempo são tempos muito difíceis mesmo, parece que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, mas ela vai chegar. Vamos seguir firme, beijão, até a próxima. Nós nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um de nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.